crianças, amém? Glória a Deus. E logo após o pastor Vidal ministrando a aula. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Amém. Pai do Senhor. Amém. Todo mundo aí otimista com a lição hoje. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez te apresentamos o Pai das crianças em braço de oração. Agora vou te dirigir ali para a salinha deles, com o teu Espírito Santo. Possa usar a missa da professora, tia, para instruir eles no caminho que eles devem andar, na tua presença, no temor, na obediência. Assim usa o teu servo, o nosso pastor, Senhor amado. Que o teu Espírito Santo tome ele nessa noite, nos ensinando, Senhor, dentro daquilo que vai alimentar, fortificar, nos edificar na tua presença. Deus nos dá graça, recebe o nosso culto e a nossa adoração nesse momento. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Te agradecemos em toda a classe. Diga amém. Deus abençoe. Glória. Meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor. Amém. Maria da Glória. Deus abençoe a senhora. Amém. Meus irmãos, para a glória de Deus Pai, vamos dar início hoje, mais um trimestre, muitas vitórias para todos nós. Nós tivemos um aprendizado muito importante no trimestre que se encerrou, e agora, desta feita, a CPAD, através do presidente do Conselho de Doutrina da CGADB, que é o pastor Elenay Cabral, inspirado pelo Espírito Santo, redigiram essa revista, irmãos, que vai falar conosco nesse segundo trimestre de uma forma poderosa. A temática oficial e principal é o Verbo se fez carne, Jesus encarnado. E para essa aula inicial, inaugural desse trimestre, eu quero pedir a Deus, em um tom de oração de fato, que a nossa mente esteja aberta, que o nosso coração esteja desejoso de ouvir o Senhor falar, de assimilar tudo aquilo que os professores estarão repassando a nós através das Santas Escrituras. E eu quero crer, meus irmãos, que Deus vai falar poderosamente conosco. Eu creio. Nós, a Assembleia de Deus é uma igreja que, dentre o seu credo, existe exatamente esse credo especial, que é crer no Cristo encarnado, no Filho de Deus na terra. E essa primeira aula traz esse tema tão lindo e importante para todos nós: o Verbo que se tornou carne. Glória a Deus. O Verbo que se tornou carne. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos superintendentes, o presbítero Márcio, auxiliar irmão Antônio Wellington, nosso coordenador geral de Escola Bíblica, pastor Joel da Conceição Juvenal, e todos os alunos. Que Deus venha suprir o seu desejo de aprender mais dele. Tá bom, meus irmãos? Eu quero então, nesse momento, convidar os alunos que já estão de posse da sua revista para utilizá-la comigo. Nós vamos ler na íntegra a revista, comentar os tópicos e ter no coração esse desejo de aprender mais a palavra de Deus. Glória a Deus. O presbítero Márcio, como é o superintendente da escola, já fez a apresentação da lição de número 1, mas eu quero recapitular com os irmãos. Dia 6 de abril, agora domingo, em todo o Brasil, as Assembleias de Deus estiveram inaugurando então essa aula inicial, trimestre de número 2, e nós aqui em Santo Antônio Descoberto, na terça-feira, hoje, dia 8. Então o tema, como nós já falamos e recitamos, é o Verbo que se tornou em carne. O Verbo que se tornou em carne. E para a nossa reflexão bíblica, o escritor, o pastor Elenay Cabral, deixou aqui as leituras bíblicas diárias durante toda a semana, e ele traçou uns subtemas. Jesus, na segunda-feira, ele trabalhou o Verbo que saiu da semente da mulher. Então, lá no Éden ainda,
Deus, né, havia profetizado que na semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Na terça-feira nós tivemos uma temática em Filipenses 2:5, que todos nós somos adotados através do Espírito Santo como filhos de adoção, né? Precisamos ter isso em mente. Não éramos ainda no passado, talvez não distante, filhos de Deus, éramos apenas criaturas dele, mas através do Espírito de reconciliação, através do Cristo ressurreto, nós fomos agraciados pelo dom da adoção. Quarta-feira, o Verbo exige gloriosamente, ele subsiste, ele existe para sempre na forma de Deus. Então o Verbo existe grandiosamente através do seu poder. O Verbo eterno tornou a forma humana e temporal. Na sexta, o Verbo é o nosso Emanuel, que é Deus conosco. E no sábado, o Verbo tornou-se semelhante aos homens. Maravilha! Meus irmãos, pegue a sua revista, você que tem ela, por gentileza. Nós vamos começar falando um pouco sobre a palavra-chave. Antes de eu ler a introdução, eu quero focar com os senhores sobre a palavra carne, ou encarnado, ou encarnação. Nós estamos falando de um verbo, ou alguém que não precisaria que alguém soubesse que ele nasceu, até porque ele é eterno. Então, como que alguém que é eterno se faria homem? Ele precisaria se encarnar, tomar a forma corpórea. Então, a palavra-chave aqui da nossa lição, para quem tem a revista de mestre, é encarnação. E eu fui buscar, de fato, o que significa encarnação no prisma teológico, né? Então, no prisma teológico, encarnação é um termo usado pelos teólogos para indicar que Jesus, o Filho de Deus, assumiu a carne humana. Isso é semelhante à união hipotética, né? Então, a diferença é que a união entre homens e mulheres gera um ser igual a eles próprios. Mas o nascimento de Cristo se difere do nascimento de um homem natural. Ele encarnou, mas sem a necessidade da Gênesis. Sem a necessidade da Gênesis. Então Jesus, ele é a vida, ele é o princípio. Não é uma conjunção de pessoas. A mulher, Maria, foi utilizada apenas para exemplificar que ele viria à terra e através de um humano que aqui estava, nasceu o Salvador. Mas não é uma junção, né? Não é um nascimento qualquer como do ser humano. Evangelista irmão Paulo Fernando, já levantou a mão para dar uma palavra. Não, é só porque nesse versículo que o irmão falou, no capítulo 2, 5, não está tratando da adoção, está tratando do sentimento, né? O irmão talvez diz aqui, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, eu quero colocar aqui, talvez o irmão. É o irmão. Mesmo sentimento. Eu falo assim, não quero, é só porque o versículo está falando mesmo, é do sentimento. Não é da emoção. Eu sei que o irmão talvez, quando aqui lê, vai entender, mas é adotando o mesmo sentimento. Só isso. Todas as vezes que eu me direciono ao Senhor, eu me chamo Evangelista Paulo Fernando. Eu gostaria que, se for possível, daqui para frente, quando o Senhor direcionar a palavra para mim, o Senhor chama o pastor Reginaldo, por gentileza. Não, tranquilo, irmão. Eu falei irmão. Eu também sou todos irmãos. Mas eu prefiro que obreiros, eu prefiro que nós obreiros aqui no Canto Santo Antônio, nós temos essa metodologia de chamar pelo cargo primeiro e depois o nome. Presbítero Márcio, pastor Zé Dias, evangelista Paulo Fernando, pastor Augusto Manos e assim sucessivamente. Meus irmãos, quando eu disse
sentimento, eu estava fazendo uma leitura rápida da leitura diária. Não era o comentário da aula de hoje. Apenas fiz uma leitura rápida e superficial do que está na revista. É óbvio que se eu fosse discorrer sobre essa temática, eu iria exatamente tratar sobre o assunto em foco, que seria o sentimento que houve em Cristo, né? Em Ele deixar a sua glória e vir aqui à terra, se vestir de uma carne, como a gente sabe que aconteceu. Mas o que eu estou tratando agora, quando o evangelista Paulo pediu a palavra, eu já estava falando de o significado da palavra encarnação. Então, assim, na escola bíblica ou em qualquer área, nós podemos manifestar desde que a matéria já não esteja vencida, passada. Quando eu peço a palavra para falar de um assunto que já passou, eu interfiro na administração do orador da noite. Dito isso, irmãos, eu vou continuar falando sobre o significado da palavra encarnação, que é então um termo utilizado pelos teólogos para afirmar que Jesus, mesmo sem necessidade alguma de ter um corpo humano e físico, ele concordou, ele aceitou. Para quê? Para que nós pudéssemos entender que ele teria todas as dificuldades que eu e o Senhor tivemos como ser humano, carnalmente falando. Então a palavra encarnação aqui é o quê? Ter a forma corpórea, ter um corpo de carne e osso. Mesmo ele sendo Deus, ele teve então aqui a sua participação entre nós como um ser que tinha um corpo físico. Certo, meus irmãos? Então a palavra encarnação é o ato de ser feito carne. E essa versão na palavra de João, capítulo 2, versículo 14, quer dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, ele se fez, não foi que ele foi gerado pela humanidade. Ele próprio se fez carne. Ele, sendo Deus, disse: eu vou tomar a forma corpórea para demonstrar aos seres humanos que eu vou cumprir o que fora dito lá no Éden. Então a encarnação de Cristo é exatamente isso, em duas palavras ou em duas colocações: cumprimento de uma palavra profética do Éden e um exemplo prático de que ele esteve entre nós, iguais a nós, corpo humano como nós, e ele tinha vísceras e ele tinha órgãos vitais. De fato, o Verbo, Jesus, encarnou, teve um corpo, virou carne, para a glória do seu próprio nome, para a glória de Deus, e para que nós o tenhamos como nosso exemplo fiel e verdadeiro. Glória a Deus. Meus irmãos, agora sim nós vamos para a introdução, para que nós não nos percamos nessa lição que é a primeira. Então nós vamos aqui, olha, nesse trimestre, nós, a igreja em todo o Brasil, não em Santo Antônio apenas, vamos estudar o Evangelho de João. Em comparação aos outros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o de João destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. Então, nesse Evangelho de João, ao decorrer desta lição ou do trimestre, nós vamos perceber que João elencou, colocou listados momentos em que Jesus esteve em Jerusalém. É sabido de todos os senhores, ou da grande maioria, que Jesus esteve residindo em Nazaré. Jesus nasceu em Belém, foi diversas vezes em Cafarnaum. No capítulo 2 de Marcos, a Bíblia diz que ele estava em casa, e não na casa de alguém, estava em casa. Dá-se a entender que aquela casa poderia ser da família dele ou dele próprio. Então Jesus esteve em Jerusalém, Jesus esteve em Samaria,
e em diversos lugares. Mas João, especificamente, João vai trazer para nós os momentos em que Cristo encarnado permaneceu em Jerusalém. Em Jerusalém. Olha aqui, o autor desse livro, que é o próprio apóstolo João, redigiu este valioso documento com a intenção, qual é a intenção de João em escrever sobre as ações de Jesus em Jerusalém? Então está aqui já respondido claramente: revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e ao mesmo tempo encorajar a fé dos seus discípulos, que possamos também ser fortalecidos e inspirados na fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então aqui está bem explícito, irmãos, qual o objetivo de João? Mostrar para todos nós, também para os seus patrícios e contemporâneos na época, que Jesus tinha um corpo, uma família, uma residência. Jesus foi para diversas cidades, e nessas cidades ele não era trasladado, ele andava a pé, andava a cavalo, cansava, porque ele era um homem com um corpo de homem, era o Verbo poderoso. Mas nesse momento da história, durante 33 anos e 6 meses, segundo a história bíblica e teóloga, Jesus esteve na terra como homem, encarnado. Teve sede, teve fome, né? Então, nessa lição de hoje, nós vamos exatamente falar sobre os momentos de Jesus em Jerusalém como homem. Glória a Deus. Primeiro tópico, por gentileza, quero pedir à minha esposa, a missionária Liliana, para estar lendo sobre o Evangelho de João. Quem é o autor do Evangelho de João? Aproximadamente em qual período foi escrito o Evangelho de João? O Evangelho de João, autoria e data. O apóstolo João é o autor do Evangelho que leva o seu nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio Cristo e também nos escritos dos denominados pais da igreja. Admite-se que tenha sido escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. De acordo com estudiosos, o Evangelho de João representa uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Assim, as expressões verbo divino e a palavra que se fez carne são de grande importância neste quarto Evangelho. Glória a Deus. Então, meus irmãos, está aqui já para a nossa reflexão e para nosso aprendizado, didaticamente falando. O Evangelho de João foi escrito exatamente por João, né? Foi escrito nesse período entre 80 e 90 anos depois que Jesus estava aqui na terra, né? Depois de Jesus aqui, não é exatamente depois da morte, né? Eu acredito que a grande maioria sabe que a contagem do calendário gregoriano conta então depois que ele nasceu. Então ele nasceu, 33 anos se passaram e a contagem está dizendo que foi 80. Então 50 e poucos anos depois, 60 anos depois, né? Quando os senhores perceberem depois de Cristo, não é depois que ele morreu, na era que ele nasceu, no ano que ele nasceu começa a contagem. Então, queridos, escute aqui, o Evangelho de João é apresentado aos irmãos da sua época, também para nós, para que nós entendamos que existe uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Então, falar de Jesus encarnado, irmãos, é mais do que uma mensagem, como se diz, eloquente de um pregador, ou um outro que é mais comedido. Não, independente do pregador ser eloquente, independente do pregador não ser eloquente, é uma doutrina. Quando a gente falarmos que Jesus veio aqui, se tornou homem, foi carne, é uma doutrina da igreja.
E doutrina é aquilo que é intocável. Doutrina é aquilo que é imutável. Ninguém tem o direito de dizer, mas eu tenho 30 anos de crente, eu tenho 50 e agora eu não acredito mais, eu quero mudar aqui esse conceito de que Jesus não teve corpo. Eu sempre disse que ele tinha, mas eu cheguei a um conceito que ele não tem. Aqueles que assim discordarem, aqueles que assim o fizerem, estão apostatando-se da fé, estão andando em passos largos para a sua queda misteriosa. Porque Cristo encarnado é uma doutrina, é uma doutrina. Glória seja dada para o Senhor. Pastor, então esse João aqui é exatamente o João da ilha de Patmos? É, o mesmo João. Então nós precisamos entender que João está escrevendo, está relatando aquilo que ele ouviu falar. Ele está escrevendo os episódios em que foram marcantes na vida de Jesus em Jerusalém. Então ele não acrescenta, mas também não diminui. Ele fala na íntegra. Existiu um que era a luz, iluminava os homens. Existiu um que habitou entre os homens, que o próprio Espírito Santo no seu batismo se manifestou em uma pomba, em um corpo de uma pomba. E então nós falamos de Jesus, meus irmãos, é entender que a autoria do livro é de João, e ele foi escrito exatamente 80 anos da era cristã, depois de Cristo. Então, meus irmãos, nós precisamos ter na mente e no coração, Deus eterno. Pode vir qualquer outra heresia, pode se levantar uma denominação gigantesca do Brasil ou do mundo, dizendo que Jesus não teve um corpo humano, que nós iremos refutar. Nós iremos dizer, não, eu acredito naquilo que eu aprendi. Eu aprendi em Cristo e na sua palavra que ele teve um corpo, bendito seja o nome do Senhor. Então, o verbo vivo, o verbo divino, o verbo encarnado, registrado no Evangelho de João, é o próprio Jesus. O mesmo Emmanuel. É ele que está aqui também nessa noite para nos dar vitória. Tudo na vida tem um propósito. Eu poderia perguntar, qual o teu propósito aqui hoje? Qual o seu objetivo? Então, quando a literatura traz a palavra propósito, é exatamente isso, um objetivo. Qual é o objetivo básico do Evangelho de João? Ser só mais um evangelho com o nome de um homem? Não. O Evangelho de João tem um propósito. E o propósito é exatamente esse: levar ao leitor a crer que Jesus é o Cristo. Ele é o Cristo. O Cristo qual? O Cristo que seria crucificado, o Cristo que ressuscitaria, o Cristo que seria recusado como Messias. É o mesmo Cristo. Aleluia. E então, meus irmãos, olha aqui, o propósito, o Evangelho de João tem como um de seus propósitos é levar o leitor a crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ao crer, quando eu acreditar, ou as pessoas acreditarem, encontrar a vida em seu nome, aleluia, bendito seja o Senhor. Então a palavra de Deus, meus irmãos, ela vai exatamente falar isso. No capítulo 20, versículo 31, estes porém foram escritos para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então o propósito do livro de João é fazer as pessoas crerem que o único caminho que leva a Deus é Jesus. É tanto que o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E mais, nós precisamos guardar na mente, guardar no coração, que quando o homem, seja ele qual for, pecador como seja,
uma vida preguiça, cheia de erros, mas quando ele crê em Cristo e ele vem ao encontro de Cristo, aleluia, ele terá o direito de ser considerado filho de Deus. Filho de Deus. Glória a Jesus. Olha aqui, meus irmãos, João 20 e 31, exatamente esse versículo que eu acabei de ler. Não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do primeiro capítulo como o prólogo de João. Então a palavra prólogo significa teatro, narrativa, apresentação de uma matéria verídica. Então João está dizendo que no primeiro capítulo é uma apresentação. De quem você vai falar, João? Aí ele vai falar, eu vou falar de um que não precisava, mas se tornou homem. Eu vim falar de um que em qualquer lugar que tiver homens na escuridão, ele ilumina. Eu vim falar de um que tem o poder de reconciliar os perdidos sem pai, sem mãe, e dar a eles o direito de serem chamados, ou a Bíblia diz que mais do que chamados, ser feitos filhos de Deus. Então João está apresentando uma narrativa de um homem real. João está apresentando para a igreja e para o mundo um Cristo que estava, que viveu, que andou, que habitou entre os homens. João não está pregando e nem falando, irmãos, de uma filosofia. João não está apresentando um pensamento, não. João está apresentando um homem vivo, um homem que tinha o seu corpo, que podia ser tocado, que podia dividir o pão com ele na mesa, como os discípulos o fizeram. Então nós estamos aqui hoje porque um homem, aleluia, esteve habitando na terra sendo Deus. Era Deus, mas aceitou vir à terra no corpo de homem, sofrer as dores, sofrer as afrontas como qualquer outro homem. Glória a Deus. Então, meus irmãos, João, em outras palavras, está apresentando o Cristo, o Verbo. Nesse trecho, se o apóstolo quisesse, ou o discípulo amado João, poderia utilizar um texto da Torá, poderia utilizar um dos livros poéticos, que é exatamente o livro de Provérbios. Eu quero chamar a atenção dos senhores e pedir a alguém que leia audivelmente, por gentileza, Provérbios, capítulo de número 8, até o versículo de número 5 ou 6, salvo engano. Então João está representando alguém que já tinha se apresentado para a humanidade, para os homens em todas as épocas. Provérbio 8, a partir do versículo 1, no 5, se eu perceber que é o que eu quero, a gente para ali, senão iremos até o 6. Pode ler? Sim, senhor. Pai do Senhor Jesus da igreja. Amém. Não clama porventura a sabedoria e a inteligência, não dá a sua voz, no conselho das alturas junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se coloca, da banda das portas da cidade, a entrada da cidade, e a entrada das portas está clamando. A voz, ó homens, clamo, a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, bobos, entendei de coração. Ouve, porque proferirei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma
coisa distorcida. na minha fala tortuosa, que dá o sentido. Tortuosa nem perversa. Então aqui, irmão, exatamente Salomão redigiu ou pediu para alguém redigir, falando sobre a sabedoria. Tanto o capítulo 8 como o capítulo 9 de Provérbios fala sobre a sabedoria. E quem é a sabedoria por excelência? Quem é o verbo para sempre? Quem é a palavra? Aonde que a palavra foi mencionada a primeira vez? E haja luz, e foi havendo, porque a palavra pré-existente sempre foi Jesus o Nazaré. Ele é a sabedoria dos homens. Ele é, aleluia, aquilo que os homens buscam até hoje como intelecto, como conhecimento. Ele o sabe, ele é detentor de todo conhecimento. Então João está dizendo isso. Ele é o verbo, ele é Deus, ele estava com Deus. E o mais lindo, irmãos, que faz a nossa fé aumentar cada dia mais, é que João escreve, e eu li, e os senhores leram, ou já ouviram, nesse capítulo de número 1 de João, quando o texto grita em alto e bom som dizendo: e tudo do que foi feito não se faria se não fosse por ele. Jesus estava na criação do Éden. Jesus estava quando houve uma determinação para que Lúcifer fosse lançado dos céus abaixo. Jesus é pré-existente. Jesus existe antes da eternidade. Ele não precisou nascer, nunca vai morrer. Não olha para cima, porque acima dele não há ninguém. Tudo o que se fez foi feito por ele, e ele estava no dia que foi feito. Aleluia! E mais, querido, escute, o salmista escreveu dizendo: a terra e os homens, os animais e tudo que existe nela foram feitos, criaturas de Deus, criação de Deus. É Deus que faz. Evangelista Paulo Fernando levantou a mão novamente. Posso perguntar? Posso falar ou não? Sim, aqui todo mundo pode. Deixa eu falar o seguinte, obviamente é importantíssimo e a gente está vendo que é tudo realidade. Agora tem um pequeno detalhe. O mundo e o ser humano natural não aceita. Você entendeu? Não aceita, certo? Essa versão que nós estamos aqui estudando. Não aceita, porque só quem aceita essa versão que eles estão aqui estudando é o que recebe a fé de Abraão, que crê. Porque só pela fé podemos crer em tudo que estamos estudando aqui. Não é verdade, meu irmão? O natural não aceita, ele quer uma coisa palpável. Por que não aceitar? Porque ele não viu. Jesus falou o que era, mas isso não convenceu. É por isso que Paulo escreveu que a fé não é de todos. Que essa fé que nós temos, que acreditamos que Ele é o Senhor, é uma fé específica. Não é essa fé natural, é uma fé diferente. Essa fé é a fé que leva você à salvação. Então eu queria só fazer essa colocação. Porque o mundo, aí eles perguntam muitas vezes: irmão Paulo, mas ele falou, o senhor está falando, eu não vi nada, eu queria que ele abrisse o céu e mostrasse ele lá glorificado e tudo. Ficava mais fácil para nós, todo mundo, aceitar, tirava toda dúvida e aparecesse uma abertura no céu e mostrasse um trono e Deus sentado, Jesus do lado, o Espírito Santo do outro. Aí eu aceitava. Então isso não foi dado porque o olho humano. Aí eu falo para ele: olha, infelizmente nossos olhos, nossa característica, nossa existência não é para ver essas coisas. Ele tem que acreditar pela fé que Ele é tudo isso e muito mais. Eu queria só fazer essa colocação. Né? Sim, senhor. É uma realidade. Pastor José Dias. Não, escuta, quando o senhor estava falando aí de Jesus é a própria sabedoria, Salomão, no capítulo 8, interessante, é que isso é tão tremendo que quando Jesus estava no templo, ele era ainda criança, né? Ele começou a ensinar
ensinavam no meio daqueles doutores da lei, aqueles escribas, e eles se admiravam, né? Da sabedoria que Jesus tinha. Muito tremendo isso. Muito tremendo. Então, meus irmãos, o que nós estamos aprendendo aqui é exatamente isso que o evangelista Paulo acabou de falar. Então, aquilo que é para nós cristãos, aquilo que é para nós assembleanos, outras denominações não conseguem dar crédito. Não conseguem dar crédito. Porque cada um vai se aprofundando mediante o seu desejo. E o pastor Silva Santos diz, e de fato eu concordo com ele, que a prova pelo desejo é a busca. Então, se nós estamos aqui acreditando que Jesus é homem, é porque nós um dia lemos sobre isso, achamos bom, vamos atrás e a cada dia aperfeiçoando. É tanto que o profeta chegou a dizer, o profeta Oséias, que nós precisamos conhecer a Deus. E aí ele não ponto final, pastor Augusto Lanz. O que ele diz? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, falar do Cristo encarnado, irmão, é exatamente isso. É exatamente isso. É você entender que Ele foi o homem encarnado. Ele lá no jardim Getsemane, a Bíblia diz que ele sentiu uma tensão. Ele sentiu, meus irmãos, não é nem exatamente uma tensão, quando você está muito sobrecarregado, uma apreensão. Então seus poros, ao invés de sair suor, a Bíblia diz que sai sangue pelos poros de Jesus. Imagine, pastor Augusto Manos, um homem que naquele momento é um homem natural, é um homem normal, o seu sangue está saindo pelos poros, porque o seu miocárdio, o seu coração está acelerado, o seu coração está pulsionando tanto sangue que está saindo agora pelos seus poros. E ele é homem, nesse momento ele é homem, não é isso? E ele sendo Deus naquele momento, Jesus ele conversa com o próprio Pai. Deus, e ele diz: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Então a angústia de Jesus naquele dia como homem não era terrível, porque ele estava sendo ameaçado, ele estava comendo um dia antes ou na mesma semana com um dos seus discípulos escolhido a dedo, que iria lhe trair. Então Jesus emocionalmente naquele dia ele está abalado, ele está com o seu corpo trêmulo, ele está orando a madrugada toda, ele está com sono, ele está cansado, e a Bíblia diz que o seu suor agora vem regado de sangue. Não é isso? Levanta o dedo. Então, meus irmãos, olha aqui. Então Jesus é a sabedoria eterna. Glória a Deus. É o dono de todas as coisas. É o dono de todas as coisas. Depois da Covid, professora Elma, eu acabei esquecendo algumas coisas. A gente dá uns lapsos de memória. Salmista, me ajude aí, Salmos 20 e pouco, qual que é que ele fala? Que a terra, os homens, tudo que nela habita. Salmos 24. 24. Isso. Salmo 24. Do Senhor a terra e tudo que nela habita. E tudo isso são feituras da mão dele. Feitura da mão de Deus. Então ele criou todas as coisas através da sabedoria, da palavra. Glória a Deus. E Deus viu que a terra era boa e disse: haja luz. Glória a Deus. E essa mesma luz ele disse: desça lá para iluminar os homens. E é Jesus, a luz dos homens. Vamos lá, queridos. Então a natureza de Jesus, salvo engano, na trimestre passado nós falamos exatamente sobre isso. Não é isso? O evangelista Paulo Fernando parece que ministrou sobre a natureza de Jesus, que ele era tanto humano como Deus, não foi? Então aqui a natureza de Jesus, a nossa querida líder de jovens, irmã Paula Marcele, terceiro artigo do primeiro tópico. Apesar do Evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda sua natureza humana.
Olha aí. Então, se os senhores for catalogarem depois na Bíblia, lendo, João fez questão de catalogar 8 milagres de Jesus. 8. Ele poderia colocar bem mais, mas ele preferiu 8. Né? 8 milagres. Falou do primeiro milagre, né? Falou do primeiro milagre. Falou também do moço lá no capítulo 5, que era 38 anos aleijado, e diversos outros. Mas foi Augusto, mano. É bem verdade que João, o escritor aqui, ele vai conforme está escrito no Evangelho de João. Se a gente for estudar o Evangelho de João, você vai ver que João apresenta no máximo 7 milagres só. O restante do que compôs o Evangelho de João é tudo relatando sobre a pessoa de Cristo. A de milagre mesmo ele relata só 7, se não me falha a memória. 8. Isso, 8. O restante de todo o Evangelho fala só sobre a natureza de Jesus e o seu comportamento humano. Porque o Evangelho de João foi escrito para a edificação da igreja, foi tanto para fora, quanto para dentro. Por isso que a revista ela é feita para nós cristãos. O ímpio, isso aí para eles é balela. Mas há um mistério aqui em João capítulo 21, versículo 25, que é o último versículo do capítulo 21, vai o próprio evangelista vai dizer assim, ó, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, tudo que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escreveram. Olha aí. Então, João falou assim, eu quero falar mais sobre a humanidade dele, como que ele viveu, onde ele andou, nas casas que ele comeu, as casas que ele viveu. Eu quero falar isso para vocês. Eu quero falar para vocês que ele tinha uma família que era amiga dele. Ele ia na casa desse povo, lá em Betânia, ele andava a pé, ele ia para Betânia para comer. É tanto que as irmãs lá, uma lava a casa, outra faz comida, porque Jesus tinha fome, era homem. Jesus é convidado para a casa de Simão, irmão, e Simão não vai falar assim, ele é Deus, não faz nada não. A Bíblia diz que Simão oferece um banquete, um jantar, um almoço, muita comida. Por quê? Porque ele era humano. Jesus se alimentava, bebia água. Bom, então, aonde a nossa querida irmã Paula acabou de ler, está demonstrando a natureza divina e também humana de Jesus Cristo. Sinopse desse primeiro tópico vai exatamente dizer, e eu criei um sinopse novo aqui, ainda que está subordinado a uma temática, e eu quero que os irmãos correlacionem esse texto que eu criei para esse versículo. Jesus é o verbo existente, ele é o verbo inerente de Deus, veio de Deus. Jesus é aquele que não precisou nascer, porque ele é a própria existência. E tudo que estiver ligado nele vai subsistir. E aí eu gostaria de convidar alguém para ler, o presbítero Márcio Max, Colossenses 1,17. Colossenses 1:17. Então o Evangelho de João vem mostrar para nós um Deus que é único, que se fez homem, mas um homem que não necessitou da ciência para nascer, um homem que nasceu por si só. Glória a Jesus. Um homem que nasceu por si só. Colossenses 1,17, Novo Testamento. Está bem passado a vista? Pode ler, meu amigo. Pastor José. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Por ele. Ele quem? Jesus. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Ele existe antes de todas as coisas. Tudo que foi criado, ele estava presente. Ele é coautor junto com Deus. Se a gente assim, lembrando
as outras aulas que tivemos, Pai, Filho e Espírito Santo, então eles foram os três juntos, em harmonia. Não é isso? Então, Jesus Cristo é o autor da nossa fé, o alvo da nossa existência. É o desejo de minha alma estar com Ele, porque Ele esteve em carne, mas não pecou, não errou, nada disso. Ele passou por a terra sem deixar que nada desabonasse a sua conduta humana. Glória a Deus. Vamos lá, queridos, tópico 2. Jesus, vírgula, o Verbo de Deus. Jesus, o Verbo de Deus. Irmão Ricardo, jovem, abençoado. Daqui a alguns dias ou meses você vai desanimado, vai ser um momento lindo. Você poderia ler, por gentileza, esse segundo tópico? A revelação que ultrapassa o passado. Glória a Deus. Sim, olha. O apóstolo João diz a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho, o princípio era o verbo. É provável que tenha uma referência a Gênesis 1. Esse primeiro versículo do evangelho mostra que o verbo é Deus. O princípio possui uma existência infinita, ou seja, não tem como começo e nem fim. Assim, no além do passado, desde o princípio, o verbo já existia com Deus. Estava com Deus, é Deus e é Deus. Olha aí. Então, meus irmãos, Jesus, o Verbo de Deus, ou o Deus que é verbo, Jesus, a palavra eterna, Jesus, a sabedoria que é inesgotável, todas e quaisquer qualificações que o homem tentar direcionar para Jesus ainda são limitadas, ainda são poucas para se aproximar da grandeza de Deus. Glória a Deus. Não dá para mensurar, irmãos, o tamanho de um Deus que é capaz de deixar toda a sua glória e vir à terra e habitar em cidades menores, em cidades pequenas, sem conforto nenhum. Na época, e agora também, Israel mantém um clima há muitos anos muito quente, né? Jesus nasceu numa descendência na Mesopotâmia, e então a cor da sua pele era escura. Deus, rico. Deus, a tradição lá dos judeus da época e também agora era com barba grande. Então é tanto que no capítulo 53 de Isaías diz que quando as pessoas olhavam para ele, não tinha desejo nenhum de estar próximo, não via nele nenhuma beleza, e olhando nós para ele, não víamos beleza alguma. Imagine, senhores e senhoras, querida missionária irmã Marcela, um Deus que esteve na criação do Éden, um Deus que fez Satanás descer dos céus abaixo, um Deus que é digno de honra, glória e louvor, aceitar, concordar, compactuar em deixar o seu trono de glória e vir para Belém e nascer em Belém, depois residir numa cidade minúscula chamada Nazaré. Só um Deus misericordioso, só um Deus que ama a humanidade para fazer isso. Amém? Pastor Reinaldo, humanamente falando, Jesus era muito humilde, né? Sim. Jesus era muito humilde. Pelo que o profeta descreve, né? Para dizer que olhavam para ele uma beleza vinda, então nós vemos que ele era muito simples. Muito simples. As mãos cheias de cada, irmãos. Homem de dores. Homem de dores. Imagina agora, a gente tem serrote, tem motosserra para tirar madeira. Imagina, irmãos, 2000 anos atrás, um pouco menos. Um pouco menos. Imagina então, Jesus ali, desde criança,
Então Jesus está serrando madeira, não sei com qual ferramenta. Imaginemos que Jesus vai pregar ali um banco, né, fazendo um móvel, e a Bíblia diz que ele era carpinteiro, né? Então tem uma diferença de carpintaria, marcenaria, e tem uma outra profissão que você também trabalha com madeira, que é carpina. Então, Jesus trabalhava com madeira rústica também, não era só móvel lindo, não, ele trabalhava com madeira rústica, ele era carpinteiro. Imagine que numa dessa aí, a sua mão está cheia de calo, porque ele era trabalhador. Então, por isso, as pessoas olhavam para ele e não via beleza dele. Então, queridos, olha aqui, a natureza de Jesus é exatamente isso. Ele é Deus, sempre foi Deus, estava no céu, estava no Éden, em todos os lugares. O Salmo 139 diz claramente que se eu tentar fugir para os céus, ele está debaixo das águas, lá ele faz a habitação. Então Jesus, que está em todos os lugares, foi para Nazaré. É tanto, irmãos, que Nazaré é uma cidade tão precária, como se fosse hoje em dia o quê? Uma periferia qualquer, menor, que Natanael, um crente daqueles mal, nem crente era direito, né? Ele fala para Filipe: porventura poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Não é isso? Aí Jesus, que é onisciente e onipresente ainda, viu quando Natanael, em algum momento da sua vida, estava lamentando, chorando, pedindo a morte, alguma coisa, debaixo de um pé de árvore, sozinho, sem ninguém. E Jesus disse: eu te vi quando você estava debaixo daquela árvore chorando. Eu estou parafraseando, não está escrito que ele estava chorando, mas Jesus viu ele lá. Então, irmãos, o nosso Deus, Jesus Cristo, encarnou por misericórdia de nós. Evangelista Paulo Fernando. Sim, nós estamos vendo sobre a questão da unidade dele, mas todo mundo sabe aqui, todos aqui que estão presentes, que quando foi feito o projeto da criação do homem, determinado por eles lá, os três, o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito, veio já a queda do homem, então já estava tudo certo, e ele não teria que vir, ele não teria que se encarnar. Caiu sobre ele, isso que é chamado verbo, né, que se encarnou. Teria que vir, ele teria que se transformar numa pessoa como nós, com todos os atributos nossos, limitações, tudo, fome, para poder ter o direito mesmo de salvar o homem, porque a queda veio pelo homem, a salvação pelo homem. Então, essa questão de Jesus aqui na terra é uma questão assim, que, observando direitinho, é simples. Ele teria que ser isso que ele foi, para poder resgatar nós. Amém, meu irmão? Sim. Só que, levando em consideração o texto do Éden, eu acredito que os céus, inclusive com a anuência de Jesus, estava dando à humanidade o direito de ser esse representante aqui na terra. Porque ele diz que nascerá da mulher um que pisará a cabeça da serpente. Esse homem poderia muito bem ser Sansão, um nazireu, escolhido de Deus. Um homem que começou bem. Só que no seu percurso humano caiu. Ele pecou, ele errou. Esse homem poderia muito bem ser o próprio Moisés, que também foi escolhido de Deus, chamado, arrancado das águas, para fazer uma obra gigantesca. E pode ser que a obra não era só tirar o povo do Egito, mas também Moisés, como homem, deixou a ira falar mais alto. Então, se a gente, de fato, sabemos que os céus sabem o que vai acontecer amanhã, sim sabe, mas Deus sempre permitiu que o homem pudesse escrever a sua própria história. Então, se qualquer um desses, o próprio Davi, que era segundo o coração de Deus, tivesse sido fiel e leal, Davi poderia ser esse representante para gerar uma reconciliação dos homens com Deus. Mas aí Deus foi olhando dos céus e Jesus falando: todos aqueles que eu coloquei, que eu imaginei que poderia ser
quem ia trazer uma reconciliação com os homens para comigo, foram errando, foram pecando nas suas atitudes como homens. E aí, quando Deus e os céus percebem que os homens não iam conseguir cumprir essa missão, a Bíblia diz que os céus houve um silêncio. Quem vai restaurar os homens com Deus? Houve um silêncio nos céus. Aí Jesus disse: eu vou. E ele veio. E ele foi o único homem, nascido de mulher, também gerado pelo Espírito Santo, que conseguiu viver na terra sem nunca pecar, sem nunca errar, seja em pensamento, seja em atitudes, seja em obras. Ele nunca pecou, nunca pecou. Evangelista Paulo Fernando. Porque na primeira profecia, lá no início, quando ela caiu a mulher de Adão, o Senhor já profetizou: de ti sairá um. Já era falando de Jesus. Então não tinha o Senhor. Lá no primeiro já falou: de ti sairá um que pisará na cabeça da serpente. Então ali já apontava para Jesus. Os outros acontecimentos desses homens, como o Senhor falou, aí tudo se passaram, Davi, todo mundo, mas a profecia já era para Jesus. Da primeira, na hora da queda, já foi falado: de ti, do teu ventre sairá um que pisará na serpente, na cabeça, e esmagará. Então já era ele mesmo. Tinha com o Senhor, que infelizmente não tinha. É ele próprio. Caiu sobre ele, né? É a verdade, né? O céu. Porque foi profetizado na primeira, né? Mas o senhor percebeu que eu falei poderia ser? Eu não disse Mas que a era. profecia veio antes de toda a existência de todos, de